Boa tarde, pessoal. Tô aqui, né, como prometido, só para dar algumas considerações para vocês em relação às respostas dos formulários, tá? Eu decidi demorar um pouquinho para fazer porque eu acho que fica interessante no dia da prova se ficam mais concentrados em assistir, tá? Desculpe os barulhos externos aqui, mas vai ter alguma coisinha, tá, incomodando, mas a gente segue. Então, o que eu coloquei aqui? Atividade número 1. Atividade número 2, que foi a respeito de processamento radiográfico, eu não vi tanta coisa errada, correu tudo bem, tá? Então, realmente, em relação às técnicas radiográficas, a gente vai ficar bem focado nos erros mesmo, tá? Que é a parte mais importante. Erros, a sequência da técnica, a função de cada substância, tá? Então, fiquem atentos a isso. Com relação às respostas da atividade número 1, foi que eu percebi que teve um pouco, não dificuldade, foram poucas as pessoas que erraram, mas as pessoas elas erraram por alguns motivos assim, que eu acho que vocês têm que pegar essas dicas que eu vou dar agora, para que vocês consigam aplicar isso nas outras disciplinas também, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi, eu acho que é necessário um pouco mais da interpretação, tá? De vocês em relação às questões. Então, ficar atento se a questão está pedindo só quais, qual, ou se é descreva. Quando a gente fala assim, igual essa questão, realize um texto resumido, então, na verdade, vocês têm que elaborar mais as ideias, não apenas jogar as ideias no papel, tá? E eu vejo que essa dificuldade é uma dificuldade que todo mundo tem. Não é só vocês, segundo ano, integral, noturno, independente. Todo mundo tem um pouquinho essa dificuldade. Então, prestem atenção aos comandos. Quais, cite, explique, faça um texto resumidamente. Quando a gente pede esse texto resumido, eu quero que você tenha um contato, um contexto de tudo isso que a gente estava pedindo, tá? Então, tiveram algumas coisas assim que me levou a pensar que você via que a pessoa tinha entendido, mas a pessoa não conseguia colocar isso no papel, tá? Então, não foi nem erro de não saber. Eu acho que a pessoa até sabia, mas elas não conseguiram colocar isso pro papel, tá? Então, na verdade, eu coloquei algumas pessoas, assim, que fizeram as atividades de uma forma bacana. Para alguns, eu até foi da metade para o final que eu tive essa ideia, eu coloquei no feed, boa, compartilhe com os colegas, mostre aos colegas, porque na verdade muitas vezes a gente acha que sabe escrever e não tá sabendo, tá? Então esse objetivo de mostrar aos colegas, não é que vocês estão comparando as respostas, porque que um ganhou um e o outro meio, etc e tal, é para realmente vocês analisarem o que foi que vocês faltaram escrever, tá? Então, da questão foi isso, eu achei que vocês sabiam o que estava se falando, mas vocês não conseguiam elaborar um texto do que estava sendo pedido. E o 2 aqui, muita gente pegou o conceito pronto de algum lugar, tá? Muita gente se confundiu assim, conceito de raio-x, não era conceito de raio-x. Eu estava pedindo a formação do raio-x, como que eles se formam, tá? E aí, aquelas pessoas que colocaram como se formavam, muitos não colocaram vácuo, esqueceram. E o vácuo é um item importante, porque se a ampola tiver algum trinco, a gente sabe que a produção de raio-x não vai ser tão efetiva, a gente sabe disso, né? Nós conversamos isso, jogando isso para uma prática de consultório. Então, na verdade, nessa questão, eu acho que faltou um pouco mais de cuidado de quem errou, tá? Muitas pessoas esqueceram alguns fatores, outras copiaram de algum lugar, eu sentia que era meio uma cópia, e até uma cópia do que eu nem falei, né, algum artigo científico, algum local, assim, algum artigo que eu disponibilizei. Então, os erros foram mais em cima disso mesmo, um pouco mais de dificuldade, de novo, uma dificuldade em elaborar as questões, em escrever. Então, cite e explique, eu quero que vocês citem, vocês expliquem também como que a gente consegue cada fator desse. Tá? Então, prestar bastante atenção nos comandos das questões, ok? E aí, só pra gente poder, eu vou dar um nome só de cada turma. A Natália do Noturno, e a Leslie, Gisele também, a Bianca,
Ana Carolina Grunô, Andressa Andrade, foram pessoas que, além de várias outras que eu já coloquei no feedback de vocês, foram pessoas que responderam de uma forma correta, pelo menos uma dessas duas questões, ou as duas. As pessoas conseguiram sedimentar todo esse contexto e passar de uma forma legal para vocês, tá? Então, eu vou encerrar aqui o vídeo, certo? E aí, espero ter ajudado um pouco com algumas dicas. Outra dica que eu já tenho dado para bastante gente é: façam as questões à parte, tá? A lápis. Olha a questão, leia, façam resumos dos artigos que a gente envia para vocês, resumos dos livros quando vocês puderem na biblioteca buscar. Não é só a leitura, façam um resumo, olhem o que vocês estão escrevendo, analisem o que vocês estão escrevendo. Outra dica legal também é: toda vez que você estiver fazendo um texto, elaborando um texto de uma prova, de um concurso, etc e tal, a gente tem que entender que a pessoa que está lendo é a pessoa leiga, tá? E que você está tentando explicar para aquela pessoa. Então, por exemplo, quando eu dou uma questão, explique como que faz o processamento radiográfico. Vamos pensar que eu estou escrevendo uma receita de bolo para alguém que não entende, não para a professora, tá? Porque eu corrijo assim, tá? A gente corrige a prova como se a gente não entendesse nada e vocês tivessem que passar essa mensagem pra gente. Então, mesma coisa, eu fiz uma receita de bolo e falei pra pessoa não colocar a farinha. Mas não tem problema, ela já sabe, ela sempre faz. Negativo, tá? Então, eu acho que isso gera o primeiro erro, não entender como fazer uma questão, tá? Então, sempre pense assim: a pessoa que está lendo não sabe, eu tenho que saber me expressar para que aquela pessoa consiga reproduzir aquilo que eu quero, tá? Então, sempre pensem assim, façam um exercício de pegar provas de vocês do ano passado, que vocês tenham arquivado, ou as próprias respostas no formulário, leiam aquelas respostas. Leiam e pensem assim: eu não sei realmente do que se trata, vamos ver se a pessoa vai entender, tá? Isso aí é um ótimo exercício e dá certo, ok? Boa sorte para todo mundo na prova hoje, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? E 8 horas a gente se encontra, ok? Beijos em todos, tchau!